Fala pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui novamente para trazer para vocês uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra avivada de Deus para sua vida, para que possa te renovar, para que possa te dar esperança de um novo dia, para que você possa entender qual é a vontade de Deus para sua vida, pois a vontade de Deus para sua vida ela é boa, perfeita e agradável. E antes de tudo, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative aí o sininho das notificações, deixe um like, compartilhe com seus amigos, com seus familiares e bora para mais um vídeo? E essa palavra, ela está em João 13, a partir do versículo 3, que fala assim: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os seus vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Aproximou-se dele Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os meus pés? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço agora não o sabes, mas tu saberás depois. Amém? Essa palavra, irmãos, ela quer dizer na Bíblia que Jesus ele estava lavando os pés dos discípulos. Jesus ele estava honrando cada discípulo, né? Porque ele já sabia que era chegada a sua hora. Era chegada a sua hora, depois da festa da Páscoa. Então, Jesus resolveu fazer aquele ato profético de honrar cada discípulo. E Pedro, aquele discípulo, um dos mais queridos de Jesus, não que Jesus se fazia dele mais querido, mas que ele era mais chegado, ele se achegava mais a Jesus, ele criou a intimidade com Jesus. Ele acaba contestando ao Jesus Cristo, perguntando: Senhor, por que faz isso a mim, né? Por que o Senhor lava meus pés? E Jesus diz para ele: Pedro, o que eu faço você não sabe agora, mas você vai entender depois. Você vai entender o porquê disso. E trazendo essa palavra para os dias de hoje, trazendo essa palavra para a minha vida, para a sua vida, para nossas vidas, quantas vezes somos assim, né? Quantas vezes contestamos, quantas vezes argumentamos o que Deus, o que Jesus Cristo está fazendo na nossa vida, o porquê disso, o porquê daquilo. Quantas vezes acabamos contestando, acabamos perguntando para Deus, o porquê disso, o porquê daquilo. E talvez nesse momento você se pergunta: por que está acontecendo isso na minha vida? Meu Deus, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? O que eu fiz para merecer isso? Irmãos, todos nós somos assim. Todos nós temos esse momento de questionar a Deus o porquê disso, o porquê daquilo, né? Eu lembro que no ano de 2017, janeiro de 2017, eu trabalhava em uma empresa a qual eu sofri um acidente de trabalho e vi machucar a coluna, ficar afastado da empresa, afastado pelo INSS. E eu lembro que eu passei pelos momentos difíceis da minha vida, momentos financeiros, estava passando já por outros momentos da vida difíceis, familiares, e ainda um momento financeiro. Parecia que nada dava certo na minha vida. E eu começava a contestar, a perguntar a Deus. Foi no início da minha conversão, tinha menos de 2 anos de convertido, né? E eu perguntava a Deus: por que isso? Por que aquilo? Meu Deus, por que eu estou passando por tudo isso logo agora que eu estou te servindo? Logo agora que eu comecei a te servir? E eu não entendi o porquê que eu vim se machucar naquela empresa, eu vim, ficar afastado por um bom tempo. E eu não entendia o trabalhar de Deus, contestava a Deus, falava: Senhor, mas por quê? Tem pessoas que... Não que eu seja melhor que elas, mas tem pessoas que é pior que eu, que tá lá naquela empresa, tem pessoas que praticam mal e tá trabalhando. Por que eu tô passando por essa situação? Fiquei 5 meses sem receber da empresa, até
sabe, esses sistemas burocráticos aí do nosso governo. Então eu não entendi o porquê. Só que era um trabalhar de Deus na minha vida. Foi um tempo de mudança na minha vida profissional, onde que eu passei por dificuldades financeiras. Então a dificuldade criou uma oportunidade para mim. Eu lembro que eu comecei a trabalhar por conta. Eu lembro que as contas estavam vindo, estavam atrasando tudo. Então eu lembro que eu tinha uma moto e comecei a vender pão caseiro, sabe? Comecei a vender pão caseiro na rua, colocar dentro do baú da minha moto, mesmo com dificuldade, com dor na coluna. Eu comecei a vender pão, depois vendi tantas coisas, sabe? Fiz tantas coisas. Depois comecei a me conhecer, o meu perfil, o que Deus tinha pra mim. Que eu nunca gostei de trabalhar em firma, eu confesso pra vocês que estão assistindo aí, a maioria me conhece. E eu nunca gostei de trabalhar em firma, ficar fechado, e não era o meu perfil, né? E só que eu nunca tinha trabalhado com vendas, nunca tinha trabalhado com nada por conta, assim. Já até tinha tentado, mas nunca me aprofundei. Então, na necessidade, eu comecei a trabalhar por conta, vendia uma coisa, vendia outra. Eu lembro que eu comecei a vender pão caseiro, como eu falei. Depois vendi pano de prato, vendi roupa, vendi terreno, já vendi carro. Até que eu comecei a me achar no que eu queria pra mim, no que Deus queria pra mim. E hoje, para honra e glória de Deus, né? Não cheguei onde que eu quero chegar ainda, não cheguei ao nível de onde que eu almejo chegar, mas hoje eu tenho algo diferente, que eu tenho uma liberdade financeira, consigo ganhar um pouquinho mais do que eu ganhava antes, sabe? Acredito que até bem mais, não tenho nem medo de falar, porque tudo é para honra e glória de Deus. E o melhor, eu tenho dependência financeira. Hoje tudo que eu queria, hoje eu tenho. Eu consigo trabalhar sem estar dentro de uma empresa, porque eu nunca gostei de trabalhar dentro de empresa, fechado. Hoje tenho essa liberdade financeira de fazer o que eu quero para me sustentar, sabe? Então, depois de muitos anos que eu fui entender o trabalhar de Deus na minha vida. Então, algo que está acontecendo na sua vida nesse momento, algo que está acontecendo na sua família nesse momento que você não entende, é um trabalhar de Deus. Nem tudo é o inimigo, nem tudo é o diabo, não. Por exemplo, eu servindo a Deus, eu questionava Deus, achava muitas vezes que era o inimigo que estava agindo na minha vida e tal. Não, era o próprio Deus que estava agindo na minha vida. Porque quando Ele vai fazer algo, você não entende. Quando Deus, o trabalhar de Deus, ninguém entende. O que Deus está fazendo na sua vida agora, seja lá o que for, não é para a morte, é para a vida. Mesmo que foi a perca de um parente, mesmo que foi a perca de um familiar, entendeu? Porque Ele é dono da vida, Ele é dono da morte. Ele sabe quem nasce, Ele sabe quem morre, Ele sabe para onde cada um vai, entendeu? Então, se caso você perdeu um parente devido a essa Covid, devido a essas doenças aí, se você perdeu um familiar, acalma o teu coração. Eu sei que é difícil uma dor de uma perca, eu sei que é difícil a dor de ver a ida de um familiar, a dor de uma partida de uma pessoa, é muito difícil. Só que Deus, Ele é dono da vida, Deus, Ele é dono de tudo. Foi Deus que deu, Deus que tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então, se caso você não está entendendo por que você perdeu um familiar, saiba que às vezes foi o melhor para ele, foi o melhor para você, porque Deus sabe de tudo. Talvez a sua perca foi no relacionamento, talvez foi algo de uma separação. Às vezes Deus separou para melhorar, para Deus forjar cada um de vocês, forjar o esposo, forjar a esposa, o marido, perdão, porque Deus sabe que seria melhor. Às vezes se vocês estivessem juntos ia acontecer coisa pior, então Deus teve que separar por um momento para ajustar vocês. E eu creio que Deus vai restaurar o seu casamento, Deus vai restaurar a sua família. Talvez a sua perca foi financeira, você teve uma perca financeira, então acalma seu coração, Deus sabe o que fez na tua vida. Foi melhor você ter perdido isso do que ter perdido mais. Então, quando Deus colocar mais em sua mão, você vai saber dar valor, você vai saber administrar. Talvez a sua perca foi uma perca de um trabalho, você foi mandado embora da empresa, você não entende por quê. Às vezes Deus te tirou dessa empresa para tirar você de empregado a empresário. Talvez você que está assistindo aí esse vídeo aí e teve uma perca de um trabalho, a perca de um emprego, Deus está te tirando desse emprego aí para te fazer um empresário, uma empresária. Você crê nisso?
Então, não questiona Deus, nada que está acontecendo na sua vida. Nada que está acontecendo na sua vida, não questiona Deus. Às vezes para você é uma perca, mas para Deus é um benefício para a sua vida. Tudo isso que está acontecendo, seja lá o que for, por mais difícil que seja você entender, acalma o seu coração e entenda que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo da sua vida. Deus te conhece desde o ventre da sua mãe. Deus me conhece, Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe e Ele sabe o que é melhor para nós. Então talvez hoje você não está entendendo isso que está acontecendo na sua vida. Você acha que é para a morte, você acha que é para a ruína, mas não. Isso é para a vida, isso é para a vida. Porque nem os discípulos entendiam o que estava acontecendo. Imagina os discípulos que andou com Jesus, que almoçava, que jantava, que acordava com Jesus. Um belo dia vê Jesus na cruz, morto, crucificado. O próprio Jesus que curava quem estava morto, o próprio Jesus que trazia vida para aqueles que estavam mortos. Eles vê o mestre morto, vê o mestre numa cruz e os discípulos não entendem nada. Até os próprios discípulos que andou com Jesus olhar para aquela cruz assim e falar assim: meu, o mestre que ressuscitava, que curava, hoje está lá prestes a morrer. Daqui a pouco eles olham, o mestre morreu. Os próprios discípulos não entenderam nada. Só que 3 dias depois o mestre ressuscitou. Porque Jesus, ele é dono da vida. Jesus, ele traz vida. Jesus, ele faz milagres. Jesus cura, liberta, restaura, transforma. E o mesmo Jesus de ontem, o mesmo Jesus de hoje, o mesmo Jesus vai ser o de amanhã. É o próprio Jesus, aquele de ontem, aquele do tempo de Pedro, de João, de Tiago. É o próprio Jesus que vai mudar a sua vida. É o próprio Jesus que vai trazer restituição para sua casa, para o seu casamento, para sua família, para a tua empresa. É o próprio Jesus que vai abrir porta onde o homem fechou. Se o homem fechou uma porta, Jesus vai abrir 2 portas, porque ele tem poder. Ele tem poder de abrir e fechar a porta. Jesus tem a chave do céu, Jesus tem a chave do inferno. Jesus, ele é dono do ouro e da prata, porque ele mesmo é Deus, ele é santo. Então ele pode mudar a sua vida, ele pode mudar a sua vida de uma noite para outra. A palavra fala que para Deus um dia é 1000 anos e 1000 anos é um dia. Ele é dono do tempo. Então acalma o teu coração, se acalma. Esse vento que está passando aí, esse vento que está passando está no controle de Deus. Essa tempestade que está passando aí é tudo permissão de Deus. O barco pode até balançar para a direita, balançar para a esquerda, mas o barco não vai afundar, porque Jesus está no seu barco, Jesus está no controle da sua vida. Então o que você está passando hoje, você não está entendendo, amanhã você vai entender que isso era a melhor coisa que devia acontecer na sua vida, que isso daí vai te trazer fortalecimento, vai te trazer experiência, isso daí vai te trazer crescimento. E saiba que amanhã tudo que você está passando hoje você vai dar risada, porque você vai falar: meu, foi difícil, eu pensei que ia morrer, mas hoje eu estou vivo, hoje eu estou forte, hoje eu estou fortalecido na fé, porque Jesus é a minha rocha, porque Deus nunca me abandonou, porque louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel para cumprir na minha e na sua vida todas as promessas que Ele nos fez. Amém? Então guarda essa palavra no seu coração. Saiba que você não está sozinho nessa luta. Deus está contigo. Jesus está no controle de todas as coisas. E pode ter certeza que esse final vai ter um final feliz. Amém? Então guarda essa palavra no teu coração. Encha seu coração de fé. Encha sua mente de fé. Encha sua mente de energias positivas, porque Jesus está contigo. Amém? Fica com Deus. Até a próxima. Tchau. Hold me close till I get